João 17, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus falou assim e levantou seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, em Cristo, seu Filho amado, abençoa-nos, Senhor, com a sua palavra, perdoa qualquer pecado em nossa alma nesta hora, e que o Espírito Santo nos ensine, nos abra, Senhor, a compreensão deste capítulo, que já temos estudado e que agora vamos revisar, meu Deus, e aplicar, e que o Senhor possa assim nos edificar grandemente e nos abençoar. Que nosso coração receba a sua palavra com fé, com obediência, para a glória do Senhor, para o nosso bem, em nome de Jesus, que assim seja, Senhor. Amém e amém, graças a Deus. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Meus irmãos, hoje à noite, eu quero fazer com vocês uma breve revisão deste capítulo, que nós estudamos aqui há alguns meses, na verdade, né? Vários domingos nós tivemos aqui expondo esse capítulo tão precioso da palavra do Senhor, que é a oração sacerdotal de Cristo. Quando eu comecei a estudar esse capítulo com vocês, eu disse que nós estávamos entrando assim em Terra Santa, né? Como Deus se revelou para Moisés na sarça que não se consumia, ele dizia assim: Moisés, tira o sapato dos teus pés, porque o lugar que tu pisas é Terra Santa, né? Então, essa oração aqui eu disse para vocês que é uma coisa assim maravilhosa, porque aqui se trata da oração de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, já no final do seu ministério, se consagrando ao Pai para morrer na cruz pelo nosso pecado, para consumar a sua obra, né? E aqui então ele ora se entregando, por isso que a oração é chamada oração sacerdotal, porque ele está para cumprir a sua função de sacerdote, em que ele tanto é o sacerdote como é a vítima, tanto ele é aquele que oferece o sacrifício, como ele mesmo está se sacrificando por nossos pecados. Então aqui Jesus está se oferecendo, se entregando, e ele apresenta uma oração ao Pai, apresentando aqui, pedindo aqui ao Pai, fazendo aqui algumas solicitações diante dessa obra que ele tinha para realizar, e também apresentando um certo relatório do que ele tinha feito e do que ainda ele pretendia fazer, né? Então, mostrando o que ele tinha feito e o propósito dele ainda mais adiante. Então, nós temos assim uma oração muito preciosa, é a oração que ele fala de coisas que foram acertadas entre ele e o Pai Celestial na eternidade. Então, é assim, como se nós abríssemos, como eu gosto de falar, tenho falado já, um pedacinho de uma janela para nós enxergarmos a eternidade. Ele fez isso por nós, para o nosso consolo, para a nossa edificação, para que nós saibamos qual é a vontade dele, que também está expressa aqui nesta oração. O que ele realizou, o que ele pretendia fazer com esta obra na cruz, pela nossa alma, pela nossa vida. Mas aqui, irmãos, esse capítulo também é um capítulo de transição. Na verdade, todo o capítulo, esses últimos capítulos que nós passamos aqui, um bom período estudando, né? Desde o capítulo 13, mas especialmente o capítulo do 14 em diante, e juntamente com essa oração sacerdotal, Jesus ele está num momento de transição, em que o ministério dele aqui, final, as últimas horas do ministério de Cristo, não é mais público, mas é apenas voltado para os discípulos dele. E nós podemos então observar que aqui ele está finalizando a sua obra nesse ministério privado, com seus discípulos, estabelece a ceia do Senhor, que não é aqui mostrada no Evangelho de João, mas é mostrada nos outros evangelhos. E a partir do capítulo 18, que se Deus assim permitir, nós vamos estudar semana que vem, e aí nós vamos passar também alguns meses no capítulo 18, 19, 20, 21, o Senhor Jesus Cristo ele vai finalizar a sua obra, ele vai se entregar na cruz, ele vai morrer, ser sepultado, vai ressuscitar, vai aparecer aos discípulos, e João tem o seu relato aqui desses fatos, como também os outros evangelistas. Mas eu queria ler com os irmãos aqui, pedir que vocês olhem comigo aqui, o capítulo 12, e o versículo, para nós compreendermos um pouco essas transições que estão acontecendo aqui. No capítulo 12 do Evangelho de João,
no versículo 35, quando o Senhor Jesus ele está encerrando o seu ministério público. Veja só, Jesus se encarnou, João começa dizendo que ele é o Verbo de Deus que se fez carne, ele é o Deus eterno, a segunda pessoa da Trindade, que se revestiu de humanidade, passou ali, nasceu da Virgem, né, como os outros evangelhos contam, cresceu, nasceu como nós, com a diferença que ele nasceu sem pecado, e que ele era um homem como nós, ser humano como nós, mas também com a diferença que era não só homem, mas Deus homem, absolutamente perfeito, absolutamente santo. Ele foi um bebezinho, nasceu como um bebezinho, cresceu, se tornou um menininho de 5, 6 anos, se tornou um adolescente. Ele aparece ali por volta ali dos 12 anos no templo, ali conversando com as autoridades religiosas sobre as coisas de Deus, né? Assim, a única aparição de Cristo, assim, já menininho, assim, já adolescente. Mas ele vai se revelar realmente, publicamente, só quando ele tem 30 anos de idade. E aí, entre a fase de 30 anos até ali, por volta dos 33, ele exerce o seu ministério público, ele começa a pregar, ele é batizado por João Batista, ele é cheio do Espírito Santo, ele é tentado pelo diabo, por 40 dias, ele vence o diabo e ele vai então para o seu ministério público e começa ali a proclamar quem ele era, falar dele como Messias, falar do Pai Celestial, apresentar o Pai Celestial. E pouquíssimos creram nele, muito pouca gente, né, creu no Senhor Jesus Cristo, mas o mundo representado ali pelas autoridades religiosas judaicas e pelo próprio povo judeu, e pelos romanos também, que dominavam ali todas aquelas regiões ali, o Império Romano, o mundo não creu no Senhor Jesus Cristo. E é interessante aqui que no final do ministério dele está escrito essas palavras aqui. Aqui ele está encerrando o seu ministério público, no capítulo 12, no versículo 35, quando ele diz assim: Disse-lhes, pois, Jesus, a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Jesus está dizendo, olha, a luz está para ser retirada de vocês. Aproveitem enquanto vocês têm, creiam na luz. Ele diz no versículo 36, enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Estas coisas, aqui já é o comentário de João, né? Estas coisas, disse Jesus, retirando-se, ocultou-se dele. Isso aqui é muito importante nós observarmos. Ele se retira, ele se oculta. E aí o comentário de João, quer dizer, ele encerra aqui o ministério público dele. E o comentário de João é esse. Ele diz aqui no versículo 37, e ainda que tinha feito tantos sinais diante dele, não criam nele. Então aquelas pessoas, o mundo, a sociedade judaica, os líderes religiosos, não creram nele, não creram, ouviram, mas não creram. E aí João diz, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, versículo 38 do capítulo 12, né? Senhor, quem creu na nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, por isso não podiam crer. Então Isaías disse, cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos, compreendam com o coração, se convertam e obscurem. Isaías disse isso dele quando viu sua glória e falou dele. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Enfim, meus irmãos, Jesus aqui aparece falando as palavras que mostram toda a essência do ministério de Cristo, quando ele diz no versículo 44, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz do mundo, que vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Jesus trouxe para nós o maior conhecimento de todos, que é o conhecimento de Deus Pai, que é a revelação de Deus. Ele é a luz, mas as pessoas não quiseram saber da luz. As pessoas negaram a luz. Então ele sai do mundo, agora ele se oculta, e ele vai ter a última parte do ministério dele, ele já está para morrer, Judas já está para traí-lo, o diabo já está operando no coração de Judas cada vez mais, e ele daqui a pouco vai ser preso, e ele se entrega voluntariamente. Mas então ele se reúne com seus discípulos naquele último grande encontro, e ele faz o seu último discurso, que nós estudamos aqui por vários domingos,
que na verdade começa no capítulo 13, mas de fato o discurso mesmo está no capítulo 14 até o capítulo 16. E ali então, meus irmãos, no capítulo 13, porém, diz o texto, no primeiro versículo, capítulo 13 de João, diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então aqui está, agora Jesus se reúne com os seus. O mundo não creu, mas existem os seus, existem aqueles por quem ele veio morrer, e aqueles que ele já foi dado a ele, como ele fala em João 17, antes da fundação do mundo, aqueles que pertencem a ele, aqueles que são dele efetivamente, estão representados ali pelos 11, porque tinha um traidor, ainda nesse momento que era o Judas. Mas esses 11, então, ele os ama até o fim. E aí diz o texto, meus irmãos, que Jesus, então, começa um discurso, lava os pés dos discípulos, né, primeiro, e indica o traidor sai dentre eles, penetra ali na noite escura, se perde, e, enfim, morre depois. Mas aí no capítulo 14, ele começa o último discurso, preparando os discípulos para o que viria. Do capítulo 14 ao capítulo 16, prepara, consola, exorta, promete o Espírito Santo e, finalmente, no capítulo 17, ele ora por eles. E essa oração que nós estudamos aqui vários domingos, meus irmãos, ele ora por eles. Quando ele encerra a oração, e aí eu quero chamar a atenção dos irmãos para o capítulo 17, para o versículo 26 agora, do capítulo 17, ele diz uma coisa assim muito importante. Ele diz assim: eu lhes fiz conhecer o teu nome e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Então Jesus, vamos relembrar aqui o que eu já falei para vocês, né? Até o capítulo 12, João relata o ministério público de Jesus. No capítulo 12 ele se retira e tem o último momento do ministério, só que o ministério privado, o ministério ali só com os discípulos, em que ele ensina, que ele prega as últimas palavras, prepara os discípulos e ora por eles. E quando ele encerra esta oração, a oração sacerdotal de Cristo, ele diz assim: eu lhes fiz conhecer o teu nome. Ele é a luz do mundo. A obra dele, essencialmente, é fazer Deus conhecido. Mas ele fala que isso não acabou ainda. Ele diz: ele o farei conhecer mais. Do que ele está falando, irmãos? Ele está falando do que viria imediatamente. Ele está falando de que Judas, aqui está encerrando a oração, Judas já está vindo com as autoridades judaicas, com os guardas, para prender Jesus, e Jesus vai se entregar, e vai se entregar à morte, porque ele veio para morrer, porque ele veio para ser o nosso Salvador, o nosso Redentor, para morrer como nosso substituto, para ser o Cordeiro de Deus que é sacrificado para a salvação do mundo, para que nós sejamos salvos dos nossos pecados. Então o Senhor Jesus Cristo, o que ele está dizendo aqui? Que através de toda essa obra que ele está para realizar ali, que isso envolve a sua morte, isso envolve o seu sepultamento, a sua ressurreição e a sua ascensão, e o envio do Espírito Santo posteriormente, tudo isso estaria revelando mais ainda o nome do Pai. Então esse aqui, irmãos, é uma transição. Ele está encerrando a oração e ele está dizendo: olha, eu ainda vou revelar mais ainda do Pai Celestial aos discípulos. Esse conhecimento que ele já tem é um conhecimento real, mas não é total. Eles precisam crescer mais no conhecimento. Então o que nós estamos aqui, encerrando esta oração, neste domingo, eu quero revisar rapidamente essa oração. O que nós estamos aqui nos nossos estudos é chegando nessa transição. E se Deus quiser, domingo que vem, vamos começar a estudar essa maneira ainda
mais gloriosa que o Senhor Jesus Cristo vai revelar ao Pai Celestial. Porque ele diz, os farei conhecer mais, ou seja, esse conhecimento ainda maior, que é o conhecimento que ele dá do Pai na cruz do Calvário. Semana que vem nós vamos estudar isso. Mas aqui, meus irmãos, a oração 17, capítulo 17, é exatamente uma consagração para esta obra, para essa obra de entrega na cruz do Calvário pelos discípulos. E aqui, ele ora, se entrega ao Pai, e a oração, ela tem assim uma forma em que existem aqui solicitações. Jesus solicita algumas coisas que já estão acertadas desde a eternidade entre ele e o Pai. E ele, no meio dessas solicitações, ele vai dando, como eu falei há pouquinho, ele vai dando alguns relatórios, ele vai dizendo assim, olha, eu fiz isso, isso, isso. E esses relatórios que ele faz, eles estão relacionados com as solicitações, com as petições. Então, o que Jesus Cristo está fazendo é o seguinte aqui, ele está falando, na verdade, da obra que ele veio realizar, e que já começa desde da encarnação, desde que o Verbo se faz carne, e que se estende até, então, ele se tornar um homem adulto, 30 anos de idade, e que ele, então, se revela a Israel, e ali começa o ministério público dele, e que, meus irmãos, ele fez certas coisas ali, que ele vai dar esses relatórios, ele vai dizer, nesse meu ministério público, eu fiz isso, isso, isso. Só que agora o ministério dele está se encerrando, já se encerrou o público, na verdade, ele está ali no finalzinho já do ministério privado com Jesus, mas as coisas vão mudar. Jesus vai ser retirado, Jesus vai morrer, Jesus vai subir ao céu. Nunca mais os discípulos vão ter esse tipo de experiência aqui com o Senhor Jesus Cristo, porque isso aqui era transitório. Então, na oração do capítulo 17, ele está relatando o que ele fez nesse ministério dele, aqui no mundo, como encarnado, como Deus homem, diante dos seus discípulos, e ele está dizendo, eu fiz isso, mas agora eu preciso continuar fazendo outras coisas, e eu solicito que o Senhor me glorifique nessas outras obras que eu tenho para realizar, que já estava tudo acertado desde a eternidade. E na medida que eu for glorificado, o Senhor vai ser glorificado, o Pai vai ser glorificado nessas obras que eu vou realizar. Então veja que ele diz no primeiro versículo, do capítulo 17, por isso que eu li com vocês aqui o primeiro versículo. Ele diz assim, Jesus falou assim, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Então o que ele faz aqui essencialmente é pedir o quê? Glorifica o Filho, para que o Filho, na medida que o Filho for glorificado, o Pai vai ser glorificado. O que ele está dizendo? Glorifica o Filho nesta obra da cruz, nessa obra que eu estou para realizar, porque ele veio morrer na cruz, e ele se entrega, e quando ele se entrega, é a maior expressão do amor de Deus, então o Filho está sendo glorificado, porque o Filho se entrega voluntariamente por nossos pecados, só que na medida que o Filho é glorificado, o Pai também é glorificado, porque o Pai foi quem enviou o Filho. Então o Senhor está dizendo aqui, glorifica, ele está se consagrando para esta obra. Só que esta oração, meus irmãos, então, como eu disse, ele vai pedindo, solicitando essas coisas, e ele vai relatando o que ele já vinha fazendo antes desse momento final aqui, no ministério dele público e no ministério privado com os discípulos, principalmente ali em relação aos discípulos. E a oração se divide em 3 partes. A primeira parte, meus irmãos, que eu posso dizer assim para você, né? Já disse isso para vocês desde o início da exposição, dessa série de exposições. A primeira parte, que vai do versículo 1 ao versículo 5, ele faz solicitações por si, né? A segunda parte, que vai do verso 6 ao verso 19, mais ou menos, né? Isso não é assim, vamos dizer assim, absolutamente preciso, mas mais ou menos ali. A primeira parte se encerra entre o versículo 5 e 6, e a segunda parte começa mais ou menos entre os 6 ali, os 5, mas até o 19, podemos dizer assim, do 6 ao 19 começa a segunda parte, são os versículos que contêm a segunda parte, em que o Senhor Jesus ora pelos apóstolos, ele ora pelos discípulos que estavam ali diante dele, eram 11 naquele momento, porque Judas já tinha sido retirado, e Judas não era um apóstolo verdadeiro.
E a última parte, que vai dos versos 20 ao verso 26, a terceira parte, ele ora por todos os crentes. Então nós temos essas três partes nessa oração. Ele ora por si, verso 1 ao 6. Ele ora pelos apóstolos, versos 6 a 19. E ele ora por todos os crentes, verso 20 ao verso 26. Porém, essas partes não são desconectadas, porque quando ele ora por si, do verso 1 ao 6, ele está orando pelos apóstolos, porque quando ele ora por si, ele está orando pela obra que ele vai realizar em prol dos apóstolos. Só que quando ele ora por si, ele também está orando por todos os crentes que viriam depois, porque não só os apóstolos foram salvos por ele, mas todos os que creram depois. Então, quando ele ora por si, ele está orando pelos apóstolos e ele está orando por todos nós, os crentes. Quando ele ora pelos apóstolos, ele está pensando naqueles que estão mais ali imediatamente, né, com ele, que estão naquele momento ali, participaram da ceia, testemunharam tudo o que aconteceu com ele, são aqueles que iriam iniciar a proclamação da palavra, eram os apóstolos. Sobre eles seria edificada a igreja. Sobre eles em que sentido? Não é sobre a pessoa deles, mas sobre o testemunho deles, sobre a palavra que eles iriam anunciar. E Jesus ora por eles, especialmente. Mas quando ele ora por eles, ele está orando por nós, irmãos, porque as bênçãos que ele pede para eles são para nós também. E pedindo por eles, pedindo por aqueles que seriam o fundamento da igreja, né, o início da igreja, ele está também orando por nós. E assim que, quando ele ora por si, ele ora pelos apóstolos, ele ora por nós. Então, é uma oração só, mas que nós podemos dividir dessas três formas. E eu queria agora ler com vocês a oração. Vamos ler, fazer uma leitura aqui breve, né? E eu queria destacar, tendo assim já apresentado para vocês essas três partes, eu queria destacar as solicitações de Cristo. Porque o que o Senhor Jesus Cristo solicita? Eu vou falar logo aqui, para os irmãos já irem meditando. Nós já estudamos isso aqui nesses meses, mas para vocês já irem meditando. A primeira coisa que ele solicita é que ele seja glorificado, para que o Pai seja glorificado. Versículo 1. A segunda coisa que ele solicita é que ele seja glorificado junto ao Pai, com a glória que o Pai tem. Versículo 5. São as duas solicitações por si. Depois começa a parte que ele ora pelos apóstolos. O que ele solicita, especialmente pelos apóstolos? Ele solicita primeiro, quanto aos apóstolos, que vai do 3 de 6 ao 19, que os apóstolos sejam guardados no nome dele, no nome do Pai, versículo 11. Segundo, que os apóstolos sejam livres do mal, que eles não sejam tirados do mundo, mas que eles sejam livres do mal, versículo 15. Terceiro, que os apóstolos sejam santificados na verdade. Versículo 17. Como eu disse para vocês, quando ele pede essas coisas, que eles sejam guardados do mal, que eles sejam guardados no nome do Pai, guardados do mal, né? Livres do mal, segundo pedido. E quando ele pede que eles sejam santificados na verdade, ele está pedindo por todos nós. Mas aí, quando ele ora por todos os crentes, do versículo 20 ao 26, ele pede, em primeiro lugar, por todos os crentes, que eles sejam um. Ele pede pela unidade dos crentes, versículo 21 ao 23. Segundo, que eles vejam a glória que ele tem junto ao Pai, versículo 24. E aí, nos últimos versículos, versículo 25 e 26, é assim a estrutura do capítulo. É maravilhosa a estrutura do capítulo. É muito lógica e maravilhosa essa oração, né? E no versículo 25 e 26, ele encerra resumindo toda a oração e falando da essência da oração e, na verdade, da essência de todo o seu ministério, que é o conhecimento do Pai. Tudo que ele está fazendo é para que o Pai seja conhecido. E esse conhecimento ele vai dar mais ainda, ele vai aumentar esse conhecimento no futuro. Então, meus irmãos, o que ele pede? Ele pede a glória dele, que é a glória do Pai. Ele pede que ele seja glorificado junto ao Pai. Ele pede que os apóstolos e todos nós sejamos guardados no nome dele.
Ele pede que nós sejamos livres do mal, junto aos apóstolos. Ele pede que todos nós sejamos santificados, na verdade, junto aos apóstolos. Ele pede que nós sejamos unidos. Ele pede que nós vejamos a sua glória. Em tudo isso, ele está, na verdade, pedindo o quê? Que nós conheçamos a Deus. Porque isso é a essência de tudo. Então, eu queria que vocês pensassem assim, meus irmãos, que o Senhor Jesus está se entregando, e na medida que ele se entrega, ele está glorificando ao Pai Celestial, ele está glorificando ao Pai Celestial, sendo glorificado. E na medida que ele faz isso, ele está fazendo isso para que nós sejamos salvos, sejamos guardados, livres, santificados, unidos e finalmente glorificados. E Jesus diz, em tudo isso nós estaremos conhecendo a Deus. E Jesus diz que isso vai acontecer. Jesus mostra aqui, porque ele diz, eu não perdi nenhum dos que me deste. Ou seja, todos os eleitos, todos os que Jesus veio salvar, são guardados, são livres, são santificados, são unidos num corpo que é a igreja e verão a glória de Deus. E todos conhecem a Deus em cada uma dessas bênçãos. Essas bênçãos são minhas, essas bênçãos são suas. Essas bênçãos, elas precisam ser meditadas, compreendidas e cridas por nós, né? E elas precisam fazer duas coisas, irmãos. Na verdade, três coisas que depois eu vou encerrar fazendo aqui uma aplicação. Elas precisam nos consolar, elas precisam nos santificar e elas precisam nos levar a testemunhar as outras pessoas, né? Então, já fiz aqui um resumo, né? Na verdade, o resumo de todas as exposições que nós já fizemos. Agora eu quero ler com vocês para nós olharmos na leitura. Vou fazer uma leitura breve, não vou deter demasiadamente, mas eu quero que vocês percebam que é exatamente isso que Jesus está fazendo aqui, na medida que nós formos ler. Então, acompanhe comigo a leitura, tá bom? João 17, primeiro versículo diz assim: Jesus falou assim, levantou seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Que hora é chegada? A hora do sacrifício, a hora da sua morte, a hora do ápice de toda a sua obra, que ele veio para morrer na cruz. Ele não veio para ficar aqui ensinando eternamente, ele veio para ensinar por um tempo, mas para morrer na cruz por nossos pecados. Então ele diz, chegou a hora, glorifica-me agora, nesta hora, nesta obra, e na medida que eu sou glorificado, tu és glorificado, porque eu vim para morrer, e eu vim porque o Senhor me enviou para morrer. Então, quando eu sou glorificado na morte, o Senhor é glorificado na morte. Então, glorifica-me. Então, qual é a grande obra e o grande pedido que Jesus Cristo faz aqui? Nós nunca devemos esquecer isso. A glória de Deus. Você só é consolado e só é alegrado e só é bem-aventurado quando você compreende que a nossa alegria é a glória de Deus. Não é a nossa glória, é a glória de Deus. Então, Deus está sendo glorificado na igreja. Deus está sendo glorificado em nós, porque Jesus é que é o nosso Salvador. E Jesus veio porque o Pai assim quis. No versículo 2 ele diz: assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Ou seja, glorifica-me, assim como tu já lhe deste poder, para que ele sobre toda a carne, sobre toda a humanidade, para que dê vida eterna aos que lhe deste. Então, tem a raça humana inteira, e Jesus veio trazer vida eterna aos que o Pai deu a ele na eternidade. E o que é a vida eterna? Versículo 13. A vida eterna é esta, que te conheço a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo que enviaste. A vida eterna é conhecer a Deus verdadeiro, e se conhece ao Deus verdadeiro por meio de Jesus Cristo, que foi enviado do Pai. Aí Jesus faz um relatório no versículo 4. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer.
Eu fiz isso, eu vivi glorificando o teu nome, eu consumei essa obra, eu completei essa obra. E qual é a solicitação, segunda solicitação que ele faz por si? Que eu mostrei já para os irmãos no resumo. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele pede, primeiro, lá no versículo 1, que ele seja glorificado, e nele o Pai seja glorificado, mas agora ele diz, eu já te glorifiquei, consumando essa obra. Agora, glorifica-me com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse, ou seja, eu te glorifiquei na terra. Eu vim e te glorifiquei na terra quando eu me humilhei, quando deixei o meu trono e me humilhei e me tornei homem e me revesti de humanidade, eu te glorifiquei na terra. Agora eu quero ser exaltado, agora eu quero subir ao céu como esse Redentor que venceu, que vai morrer na cruz, que vai ser sepultado, mas que vai ser exaltado a partir da ressurreição e da ascensão. Jesus foi glorificado, Jesus reina, Jesus está lá na glória, à direita de Deus reinando. Isso como uma recompensa da sua humilhação. Ele é o Deus homem que está reinando nesse momento. E é isso que ele está pedindo aqui. Eu quero ser glorificado, eu quero subir ao Pai, eu quero estar contigo novamente, com aquela glória que já tinha contigo antes que o mundo existisse. Aí ele faz mais um relatório, versículo 6, que ali já é uma transição, né? Ele deixa de pedir por si e já começa a pedir pelos apóstolos. E qual é o relatório que ele faz agora? Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus e tu nos deste, guardaram a tua palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste e eles as receberam, e tem verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Essa expressão caríssima, os que me deste, os que me deste, os que me deste, vai aparecer o tempo todo. Isso diz respeito aos eleitos, que na eternidade, só Deus sabe quem são essas pessoas, mas na eternidade o Pai deu ao Filho, para que o Filho viesse aqui resgatar, viesse aqui salvar. É um número fixo, que só Deus conhece, e que na medida que o Evangelho vai sendo proclamado, o Espírito Santo vai operando, essas pessoas vão crendo. E o Senhor Jesus Cristo diz aqui, em relação ao grupo ali representativo desses, os que me deste, ele diz, manifestei o teu nome aos homens que do mundo, que é a humanidade caída, desses do mundo, eu manifestei o teu nome aos que me deste, dentre o mundo, aos que escolheste para que eles fossem meus e para que eles pudessem conhecer o Senhor. E eu manifestei o teu nome a eles. Eu não rogo pelo mundo inteiro discriminadamente, mas eu rogo por eles. É bem claro no versículo 9. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Eu oro por eles especificamente, eu intercedo por eles, eu vim morrer por eles. Então Jesus diz para o Pai, olha, foi assim que eu te glorifiquei, fazendo com que o teu nome fosse conhecido a esses que me deste, representados ali primeiramente pelos apóstolos. Ele diz no versículo 10, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Veja, você está entendendo? Neles eu sou glorificado. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E agora Jesus apresenta uma situação, né? Ele está para subir ao Pai, e ele está ali com cuidado com seus discípulos, porque enquanto ele estava nesse mundo, ele protegeu os discípulos. Ele diz no versículo 11, diz no versículo 11, e eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste para que sejam um assim como nós. Guarda, protege. Eu não vou mais ficar aqui com eles fisicamente, eu estou solicitando ao Senhor agora que o Senhor os guarde, e os guarde em unidade. Essa proteção não é uma proteção em que cada um fica sozinho, mas é uma proteção em unidade. Guarda-os para que sejam um, é uma proteção para a unidade. Assim como nós, estando eu com eles no mundo, mais um relatório, né? Só que um relatório que tem a ver com o que ele está pedindo nesse momento. Enquanto eu estava com eles no mundo, versículo 12, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão
o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Nenhum se perdeu, senão aquele que já é mesmo filho da perdição. Quem é que está falando? Judas Iscariotes, que não era mesmo dentre eles, que aparentemente estava entre eles, e que foi uma exceção entre os 12, porque ele era o traidor. Ele se perdeu. Ele é o filho da perdição. Eu guardei. Os que eram realmente teus, nenhum eu perdi. Mas agora, versículo 13, eu vou para ti. Você está percebendo que Jesus está dizendo assim, eu não vou mais ficar aqui protegendo a eles, eu vou voltar para ti. Enquanto eu estava aqui, eu protegi-os, nenhum se perdeu. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Ou seja, eu estou falando isso para que eles tenham alegria. É aquilo que eu falei para vocês. Os discípulos estavam ali ouvindo, e na medida que eles estavam ouvindo aquilo, eles seriam cheios de alegria, uma alegria completa. Eles iriam sofrer muito, mas eles ouvindo Jesus orar pela proteção deles, eles iriam ficar alegres, porque eles sabiam que eles estavam seguros. Aí Jesus faz mais um relatório que tem a ver com tudo isso. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Ele está apresentando um relatório, está mostrando a situação crítica em que os discípulos estão. Porque ele deu a palavra aos discípulos, e o mundo odiou os discípulos, porque os discípulos não são do mundo, como Jesus não é do mundo. O mundo odeia Jesus, como Jesus falou lá no capítulo 15, né? Porque o mundo odeia o Pai. Então o mundo vai odiar os discípulos. E o mundo vai se voltar contra os discípulos. E tem um príncipe deste mundo que energiza o mundo, que dirige o mundo, o príncipe deste mundo, o maligno, que vai usar o mundo para que os discípulos sejam perseguidos e seduzidos. Eu disse para vocês aqui nas exposições que Jesus está falando aqui do perigo real que o mundo representava para eles, para os discípulos. Se isso não fosse real, Jesus não oraria, Jesus não solicitaria essa proteção. Existe o perigo real do mundo contra os discípulos. Por trás do mundo está Satanás, que vai perseguir a igreja por toda a história. E ele vai, então, se voltar contra a igreja através do mundo que odeia Deus e que segue Satanás, segue a mentira do diabo. E como é que o mundo vai fazer isso? Seduzindo e perseguindo. Perseguindo, tentando colocar barreiras contra a fé cristã e contra a vida cristã, em muitos sentidos, através de autoridades, através de governo, através de leis, através das forças das armas. Isso tem acontecido ao longo da história. Cristãos têm morrido e cristãos morrem ainda hoje por causa da sua fé, mas também pela sedução. Como o diabo tentou seduzir o próprio Jesus Cristo, dizendo assim, se me adorares, te darei tudo isso. Assim também o mundo vai procurar seduzir. Então existe o real perigo, mas Jesus diz aqui, eu não peço que tu os tires do mundo, versículo 15, mas que os livres do mal, livres do maligno, livres do diabo. Você lembra a oração do Pai Nosso? Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Quem é esse mal aqui? É o maligno. Jesus está pedindo, como a própria oração do Pai Nosso, guarda os meus discípulos do mundo e daquele que está por trás do mundo, que é o maligno, que vai tentar seduzir, que vai perseguir. Mas Jesus diz, eu não peço que tu os tires, eu não quero que eles sejam tirados, eu não quero que eles se isolem do mundo, porque eles vão permanecer no mundo, porque eles vão ter que testemunhar o mundo, porque o mundo precisa conhecer Cristo. Mas guarda-os, Senhor.
Então, meus irmãos, ele pede que o Senhor o guarde, versículo 11, ele pede que o Senhor o livre do mal, versículo 15. E aí ele continua no versículo 16. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. E aí vem mais uma solicitação. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Como é que eles seriam protegidos, guardados do mundo, não sendo tirados do mundo, mas sendo santificados no mundo? Santificados pela palavra. Eles não se isolam do mundo, eles não são isolacionistas, eles não vão se separar, colocando barreiras físicas ou sociais entre eles e o mundo. Eles vão ao mundo, eles são enviados ao mundo. Daqui a pouco Jesus vai falar, né, que eles são enviados, mas eles vão ser protegidos como? Pela palavra, na medida que a palavra for santificando-os cada vez mais. E diz aqui então, no versículo 19, vou ler de novo, versículo 17, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade, assim como tu me enviaste ao mundo, também os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim, para que também eles sejam santificados. Veja, que essa santificação é em Cristo, que Cristo se santificou em que sentido? Não é que Cristo tivesse pecado, Cristo se santificou se entregando na cruz, se oferecendo, se separando para a cruz, porque a palavra santificação quer dizer também separação, né? E ele se entrega, ele se separa para esta obra, e é nele que os discípulos são santificados. E lembre, veja o que ele diz aqui claramente no versículo 18. Assim como tu me enviastes ao mundo, também os enviei ao mundo. Note, eles não são tirados do mundo, mas eles são protegidos do mal por meio da santificação, na verdade, e eles não são tirados do mundo porque, na verdade, eles são enviados ao mundo para testemunhar de Cristo. Aí o Senhor Jesus Cristo diz, no versículo 20, não rogo somente por estes, e aqui começa a oração por todos, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que eles sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. A próxima coisa que ele pede é unidade. E ele diz, é unidade nele mesmo e no Pai. É unidade em amor. É unidade, irmãos, que está envolvida com o testemunho, porque quando ele envia os discípulos para o mundo, ele diz que é através da unidade que eles vão testemunhar. É em unidade, melhor dizendo, essa palavra é mais correta. É em unidade que eles vão testemunhar, porque o mundo, ao ver a unidade deles, vai conhecer que Jesus foi enviado pelo Pai. Olha a linguagem de Jesus no versículo 23, ele diz, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, na unidade deles, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim, para que o mundo conheça que o Senhor me enviou, e para que o mundo conheça o seu amor, eu oro para que eles sejam unidos. Quer dizer que é na unidade da igreja, a unidade em torno da glória de Deus, da verdade do Evangelho em Cristo, a unidade na Trindade, porque a unidade no Pai e no Filho, em Cristo, é a unidade em amor. Esta unidade que vai mostrar aos discípulos que o testemunho, vai mostrar, melhor dizendo, ao mundo lá fora, que o testemunho dos discípulos é verdadeiro, não é uma mentira, porque eles testemunham, Jesus foi enviado. Jesus foi enviado pelo amor do Pai. Mas o mundo vai perguntar, sim, mas cadê a prova? Cadê a prova não, mas vamos colocar assim. Cadê a evidência de que Jesus foi enviado? A evidência está na unidade cristã, porque Jesus nos salvou para formar a igreja em torno dessa mensagem, dessa verdade, desse amor de Deus. E a igreja vive unida em torno dessa verdade, servindo uns aos outros, lavando os pés uns dos outros. E assim o mundo ouve o testemunho da igreja e vê a igreja vivendo de acordo com esse testemunho de unidade e amor e diz assim, de fato, Deus enviou Jesus. É verdade,
Deus é amor, porque nós vemos o amor de Deus, nós vemos que Deus ama essas pessoas porque elas se amam, porque elas servem uns aos outros. E aí, meus irmãos, ele faz a última solicitação, que é a conclusão, que é aquela que logicamente vem após todas essas solicitações. Ele diz agora no versículo 24, Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Aqui está. A última solicitação é que eles vejam a minha glória, que eles venham habitar muito em breve comigo no céu. Já quando eles morrem, quando eles fecham os olhos aqui, eles já estarão vendo a minha glória no céu, mas de forma mais, digamos assim, de forma mais plena, quando eu voltar, quando eu estabelecer o meu reino para toda a eternidade, quando existir um novo céu e a nova terra, em que Cristo então vai reinar, aí eles vão ver a glória. E em tudo isso, meus irmãos, em tudo isso, todas essas solicitações, está uma essência. E o que está acontecendo em tudo isso? Quando o Senhor Jesus Cristo ora para que o Pai seja glorificado nele mesmo. Quando o Senhor Jesus Cristo ora para que ele seja exaltado e glorificado, voltando para o Pai, exaltado após a sua ressurreição. Quando ele ora para que os discípulos sejam guardados no nome do Pai. Quando ele ora para que os discípulos sejam livres do mal. Quando ele ora para que os discípulos sejam santificados na verdade. Ora para que eles sejam um. Ora para que eles vejam a sua glória no futuro. Em tudo isso, em cada uma dessas petições, na verdade está um ponto que cobre todas elas. Ele está orando para que o Pai seja conhecido. E, na verdade, ele já está fazendo o Pai conhecido. O conhecimento de Deus é a grande obra do Filho. Por isso que ele é o Verbo de Deus. Ele é o revelador de Deus. Porque o nosso grande problema é que nós não conhecemos a Deus. Nós estamos mortos, nós, a humanidade, porque nós temos negado o conhecimento de Deus desde o Éden. Mas a vida eterna o que é? É que te conheçam, versículo 3. A vida eterna, o que é a vida eterna? É que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, irmãos, um fio condutor que está por toda a obra de Cristo, por toda a Bíblia, por todo o Evangelho de João, e por todo o relato que João faz da obra de Cristo, é que Deus está se fazendo conhecido no seu Filho Jesus. Porque desde que Adão pecou, nós deliberadamente fechamos os olhos, tapamos os ouvidos para a revelação de Deus e adentramos em profundas trevas e na morte e na idolatria, na ignorância espiritual. Mas Jesus vem nos dar vida eterna, quando Ele morre na cruz, quando Ele nos resgata, e Ele em tudo isso está nos levando de volta para Deus Pai, para que nós conheçamos esse Deus Todo-Poderoso. E é isso que é a verdadeira alegria. E é isso que é a verdadeira vida. Ele chama aqui de vida eterna. Entende? Então veja como essa oração é maravilhosa. Então, meus irmãos, nós temos aqui que pelos discípulos, e Jesus diz por todos, você é um crente, Jesus está orando por você aqui. E o que que Jesus pediu por você, meu querido irmão? Jesus pediu, solicitou que você fosse guardado. O mundo não é fácil, mas ele orou para que você fosse guardado no nome dele, você fosse livre do mal, você fosse santificado na verdade. Enquanto você não é retirado do mundo, mas você vai e testemunha ao mundo. Ele orou para que você não fique sozinho, mas para que você seja unido à Igreja de Cristo, em amor e serviço, em torno da verdade de Deus. E ele orou para que finalmente você esteja no céu com ele, como resultado de toda essa obra. E em tudo isso ele está orando para que ele seja glorificado e o Pai seja glorificado nele. E, consequentemente, Deus seja conhecido por nós. É isso. Será que diante dessa oração, diante desses pedidos, e eu queria exortar muito aos meus irmãos, volte essa semana, queria fazer
dar um conselho e um pedido a vocês. Regularmente volte a essa oração essa semana. Se vocês puderem ler uma vez por dia durante essa semana esta oração e meditarem nisso que nós estudamos aqui por várias semanas. E o que eu procurei resumir aqui nessa última exposição, pensando assim, será que eu preciso viver triste, angustiado diante dessas verdades? Eu queria então fazer uma aplicação, meus irmãos, final, que eu creio que esta oração ela pode ser aplicada da seguinte maneira. Por que ela está aqui na Bíblia? E qual é o efeito que Deus quer causar em nós através dessas verdades desta oração? Primeira coisa, meus irmãos, é que nós sejamos consolados. Porque por todo o discurso final ele disse assim, no mundo, ele quis dizer isso, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, nós somos afligidos, como ser humano mesmo, porque o mundo não é fácil, aqui tem dor, tem morte, tem doença, tem pandemia, tem todo tipo de coisa ruim, mas nós somos afligidos também como cristãos, porque o mundo nos odeia. Mas nós devemos nos consolar na verdade de que não importa o que aconteça, o que importa é que Jesus orou por nós e morreu na cruz pelos nossos pecados. E pediu tudo isso aqui por nós. Então, ele pediu que eu seja guardado. Ele pediu que eu seja livre. Ele pediu que eu seja santificado. Ele pediu que eu seja unido à igreja. Ele pediu que eu veja a sua glória muito em breve. Ele disse que em tudo isso eu estou conhecendo a Deus. Então, por que eu vou ficar desesperado? Aconteça o que acontecer. Eu sei que essas coisas vão se cumprir na minha vida e na vida de cada um dos discípulos de Cristo. Então, eu devo me consolar. Quando eu estiver angustiado, atribulado, preocupado com qualquer coisa, eu devo lembrar dessas verdades e me consolar. Uma segunda coisa que eu devo fazer é que, assim como ele pediu que eu seja guardado e que eu seja santificado na verdade, então eu devo crer nisso. E eu devo procurar essa proteção exatamente nessa santificação na verdade. Por isso que eu devo, cada dia, buscar a sua palavra. Buscar em oração, meditar na sua palavra, porque eu vou ser santificado na verdade, a tua palavra é a verdade. E é por isso que nós temos que estar aqui todo domingo, irmão, dia do Senhor. Por isso que nós temos que estar no culto da manhã, no culto da noite. Nós temos que estar juntos, nós temos que estar nos congregando, e temos que meditar nas Sagradas Escrituras todos os dias, porque é na palavra que nós vamos sendo santificados e guardados do mal. Ele já orou por isso, e eu devo crer nisso. E se eu creio nisso, então o que eu devo fazer? Eu devo buscar o meio que ele já me deu, que é a sua palavra. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui, não é muito bom, mas talvez ajude. Se alguém que ama muito você já disse para você assim, olha, você não vai passar fome. Eu já comprei alimentos para você, para esse mês todo. Está lá na despensa. Você não vai passar fome. Aí você pode acreditar. Se aquela pessoa realmente te ama, você pode acreditar. E o que você tem que fazer, então, se você realmente acredita? Vai lá na despensa, e pega a comida, e faz a comida, e se alimenta, e você não vai ter fome. Então, eu creio que podemos ilustrar assim. Né? Ele já disse, olha, eles devem ser santificados. E eles são santificados na palavra. E nós já temos aqui, a nossa despensa está cheia, irmãos. Nós temos a Bíblia, nós temos o ministério cristão, nós temos a igreja, nós temos a palavra. Ele já nos deu a palavra. Ele está nos dando a palavra continuamente, todos os domingos, todos os dias. Então vamos nos alimentar da palavra. Vamos resistir às seduções do mundo, vamos resistir às perseguições do mundo, nos alimentando da sua palavra continuamente. E uma outra coisa que nós devemos fazer, irmãos, é testemunhar. Veja, ouça, meu querido irmão. Eu estou aqui, você está aqui ainda. Nós ainda não morremos. Nós ainda não fomos levados para ver a glória dele. Ele orou por isso também, né? E nós não devemos ter medo da morte, porque quando nós fechamos nossos olhos aqui, se nós somos crentes, isso não é mal, não.
Paulo diz, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E eu estou aqui, Paulo estava ali, o que é que eu escolho? Ficar ou ir? Porque é incomparavelmente melhor estar com ele. Então não devo temer nem a morte. Mas eu ainda não morri. E se eu ainda não morri, se eu ainda estou vivo, se eu ainda estou respirando, se eu ainda tenho forças nos meus braços, nos meus lábios, se eu conseguir chegar hoje aqui na igreja, é porque eu devo testemunhar. Porque ele diz no versículo 18, assim como tu me enviaste ao mundo, também os enviei. Eu os enviei ao mundo. Jesus veio para revelar o Pai. E nós estamos aqui para ser colunas e baluarte da verdade, para ser sal da terra e luz do mundo. Nosso papel aqui, na nossa família, no nosso trabalho, isso na sua vida cotidiana, quando você está na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, faculdade, onde tiver, você está ali para testemunhar de Jesus, testemunhar de Cristo. Então testemunhe. Testemunhe como, pastor? Pelas suas palavras e pela sua vida. Viva como cristão, viva em santidade, viva em amor. Testemunhe especialmente mostrando o amor na unidade com a igreja, servindo os seus irmãos e amando também o próximo que está lá fora, dando a eles a maior dádiva de todas, que é o Evangelho de Jesus. E por último, meus irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo ele diz assim, isso tudo nós já temos, não é? Nós já temos esse conhecimento, nós temos que buscar mais ainda, porque ele diz aqui no versículo 26, eu lhes fiz conhecer o teu nome. E no certo sentido ele está falando com todos os crentes. Ele já fez conhecer o nome dele, mas lhe o farei conhecer mais, para que o amor com quem me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e vou fazer mais para que o amor esteja neles. Meu irmão, então se eu sei disso, eu devo fazer tudo isso com um alvo, glorificar a Deus, na medida que eu conheço mais e mais de Deus. O meu alvo deve ser conhecer mais e mais a Deus e ao seu amor. E eu devo buscar esse conhecimento, que não se encerrou, mas que ele tem muito mais para nos revelar de Deus a cada dia. Irmãos, assim como o Senhor Jesus Cristo disse, eu lavei os pés de vocês, agora vão e façam mesmo. Eu queria deixar para vocês, façam isso. Façam isso porque está aqui na Bíblia. Apliquem essa oração à sua vida, se console, busque a santificação, testemunho de Cristo e busque conhecer o conhecimento do Pai Celestial. Agora, uma última palavra de advertência. Isso tudo aqui é para os crentes. Portanto, a todos vocês estão aqui. Eu presumo que aqui todo mundo seja crente, né? Mas é muito importante que você seja crente mesmo. E o que é ser crente? Crente é aquele que crê que o Pai enviou o Filho. É isso que Jesus diz aqui na oração. Que crê que o Senhor Jesus é o único Salvador. E põe toda a sua fé, toda a sua confiança nele para a sua salvação. Arrependido dos seus pecados. Então, que todos aqui, irmãos amados, todos vocês creiam nele. E se vocês creem nele, tudo isso aqui que eu lhes falei, que nós estudamos durante vários meses, semanas, meses, é promessa para você, é bênção para você. Então, que nós possamos nos consolar, nos santificar, testemunhar e crescer no conhecimento dessas verdades. Amém? Vamos orar, meu irmão? Vamos pedir que ele nos fortaleça cada vez mais em Cristo. Senhor amado, muito obrigado, porque nós pudemos hoje à noite, nessa noite de domingo, preciosa noite de domingo, dia do Senhor, meditar, Senhor amado, nessas verdades tão preciosas. E nós queremos aqui juntos rogar, ó Senhor, opera de uma tal maneira que cada um aqui creia, seja realmente um crente, e sendo um crente também se console e se fortaleça na fé de que todas essas promessas são nossas, de que todas essas solicitações são nossas, e que o Senhor possa agora operar nos corações desses meus queridos irmãos e irmãs, todos nós, o consolo, a santificação,
e nos leve a sermos testemunhas para aquelas pobres almas que não sabem nada disso e que estão indo para o inferno, que nós levemos a palavra a elas e que em tudo isso nós cresçamos no conhecimento do Pai, do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Senhor. Cada vez mais a nossa vida seja glorificar a Jesus, e glorificando a Jesus, glorificar o Pai, no poder do Espírito Santo. Essa Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, seja cada vez mais glorificado em nosso viver. Nós oramos assim, Cristo, Senhor. Abençoa a nossa igreja. Abençoa os irmãos amados que não estão aqui hoje. Não sabemos o motivo, mas o Senhor sabe. Abençoa eles também. E que todos nós, a nossa família, amigos, irmãos, próximos, possa conhecer o amor de Deus e descansar no Senhor Jesus. Nós oramos assim, Cristo, e agradecemos, Pai Celestial. Amém.